Olá, esse é o MauáCast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento, tudo com aquela pegada da Mauá. Olá pessoal, eu sou o professor Everaldo Pereira, leciono aqui no curso de Design da Mauá e hoje nós falaremos sobre Copa do Mundo, especialmente trazendo o tema de eletrônica embarcada e design, que é um tema tão importante nos dias de hoje, relacionado à economia, sustentabilidade, design, tecnologias, né, entre outros temas. Hoje nós convidamos aqui para o nosso bate-papo o professor Sérgio Ribeiro Augusto, coordenador dos cursos de eletrônica aqui da Mauá. Olá, Everaldo, tudo bom? Prazer estar aqui contigo para discutir um pouco sobre esse tema, passar um pouco para a audiência, né? Como que se insere a eletrônica embarcada, o design nesse evento aí que a gente vai ter no final do ano, né, mundial aí, a gente conseguir passar para discutir um pouquinho sobre esses assuntos aí tão importantes. Importante também porque como a primeira Copa do Mundo desenvolvido lá no Oriente Médio, né? Eles fizeram questão no Catar de também ser uma Copa do Mundo altamente tecnológica, Sim, né? exatamente. A gente tem ali basicamente a confluência de todas as tecnologias mais modernas que a gente tem hoje disponíveis. E também vai alavancar muita coisa ali para ter soluções aí que a gente vai poder ver no nosso dia a dia rapidamente, aí, logo após o evento. Isso, e até bastante importante citar isso, porque inclusive várias dessas tecnologias, até pelo que eu me lembro, né, elas foram pesquisadas aqui também dentro da própria Mauá, né? Sim. Quando a gente fala eletrônica embarcada, né, basicamente os conceitos são os conceitos que a gente aborda aqui dentro, né? Uhum. Então, quando a gente fala de eletrônica embarcada, que é uma eletrônica com um determinado fim, né, você envolve microcontroladores, a captura de sinais, né, conversão de sinais analógicos no nosso dia a dia, sinais vitais, por exemplo, batimentos cardíacos, entre outros, né, para o mundo digital, né? Então, isso é abordado nos cursos de eletrônica, né? Parte de comunicação de dados, como é que eu pego esses dados que eu estou capturando e passo depois, eu configuro isso e mando para uma central para tratamento. Então, é basicamente tudo que a gente acaba vendo nesses cursos, né? Muito legal. Acho que talvez um dos temas que esteja mais atraindo a atenção do público são os anéis inteligentes, né, que os jogadores, principalmente da seleção brasileira, vão utilizar. Os anéis são anéis inteligentes, né, que tentam monitorar enquanto o jogador está dormindo para que ele possa ter um sono tranquilo, né? Isso é importante. Esses anéis inteligentes, né? A seleção brasileira está utilizando, né? Mas você consegue disponibilizar isso no mercado, né? Basicamente, ele tem um microcontrolador ali, tem alguns sensores, por exemplo, que a gente chama de sensores inerciais, são acelerômetros, né? Então, consegue capturar movimentos. A gente consegue medir o nível de oxigenação também através de infravermelho, né? Isso está tudo compactado nesse dispositivo, né? E aí, depois você tem que pegar esses dados e transmitir, por exemplo, para um dispositivo smartphone ou o que seja. Então, você também tem uma comunicação. E o que é legal é que ele tem que se adaptar num espaço pequeno, né? Tem que gastar pouca energia, né? Sim. Que é isso que eu acho que é legal. Por exemplo, a gente tem essas coisas nos smartwatches hoje em dia. Só que o smartwatch você tem a tela consome energia. Então, quanto o smartwatch você precisa, sei lá, em 2 dias você teria que recarregar, esses anéis conseguem ficar 7 dias. Além do que, né, isso é uma coisa também que eu queria que você pudesse colocar, essa parte do design, não incomoda tanto que nem no relógio, né? Você dormir com o relógio é meio chato, né? Verdade. O anel ele tem essa vantagem ergonômica, né, de ser, inclusive muitas pessoas já fazem parte até do próprio corpo, né, não sentem tanto o anel quanto o relógio, principalmente pela dimensão dele. Agora, uma característica curiosa é que o relógio ele pode ser adaptado a diferentes tipos Sim, de verdade. usuários, né? E o anel não, ele tem que ser feito sob medida, até para ele ficar com encaixe bom, assim como são as alianças e como Sim. são esses tipos de produto. Mas acredito que até do ponto de vista estético, o anel seja até mais atrativo do que o smartwatch, né? Ele é mais discreto, né? Mais Para discreto. você poder utilizar, realmente. Eu acho que isso é importante também. É. E você tocou num ponto, né? Porque esses anéis, hoje em dia, o nível de sofisticação, né? Você consegue até medir o estresse. Eles têm sensores, são sensores eletrodérmicos, né? E o que acontece, né? Você fala, pô, mas para que a gente vai medir qualidade do sono, né? Na verdade, o que acontece é muito importante para saber como está a recuperação dos atletas, né?
Em outras Sem dúvida. atividades também. Uhum. Essa parte do sono, por exemplo, se você fica uma noite sem dormir, né, na verdade, a tua capacidade de concentração diminui muito. Isso é importante. Então, o que é que ocorre? Se você tiver, por exemplo, tendo que fazer uma atividade que precisa de uma concentração, vamos imaginar, por exemplo, você tem que mandar o astronauta para a Lua, né? Eles têm que dormir também, Sim, né? sim. O que acontece? Se eles não tiverem um bom sono, dependendo do que eles forem fazer numa estação espacial, pode ser uma catástrofe, né? Exatamente. Então, essa parte dessa tecnologia, com a eletrônica tomando isso, é bastante importante também. Acho que a gente poderia estender de um modo geral para o cuidado com a saúde. Sim, Pessoas que podem monitorar o sono de uma maneira geral, mas várias profissões podem se beneficiar disso, né? Motoristas de caminhão, exatamente. entre outros profissionais aí também. Agora, desse ponto de vista dos, digamos assim, dos vestíveis, né? Dos smartwatches, anéis, etc., a gente também tem os uniformes. Sim, Porque hoje os tecidos inteligentes, a eletrônica, inclusive embarcada em alguns objetos do gênero, acho que tem também sido um diferencial, né? sim. Inclusive, nessa Copa tem uma parte interessante, né? Quando se tocou em saúde, né, a gente tem que lembrar que no Catar ali a gente tem umas temperaturas muito elevadas. Sem dúvida. Então, eles estão tendo aí a possibilidade, vai ter umas camisas vestíveis, que elas vão medir hidratação, batimentos cardíacos. Isso da audiência, não está ligado aos jogadores, mas da audiência. E eles estão comunicando via Bluetooth, que é uma tecnologia que a gente até é mais comum, né? Mas ela comunica via Bluetooth, mexe entre essas camisas com uma central. E aí, por exemplo, vai poder monitorar o pessoal com mais idade, se tiver algum problema durante a Copa, né, eles conseguem ter uma ideia se essa pessoa está tendo algum problema, está passando mal. Isso é bastante interessante, né? Lembrei, aqui na Mauá a gente já fez pesquisas do gênero, né? Uma delas foi relacionada ao carnaval, no qual, Perfeito. né, foi conduzida uma pesquisa com pulseiras para os usuários que estavam assistindo e foi possível monitorar algumas reações, né, do público enquanto a escola de samba estava passando. Isso era enviado, então, e sabia batimentos cardíacos, entre outras Exatamente. coisas, né? Vestíveis, de um modo geral, também. Acho que já apareceu, inclusive, em alguns projetos de trabalho de conclusão de curso, monitorando EPIs para construção civil, de modo que é um tema bastante relevante e bastante contemporâneo, né? E é uma união bem forte de design com eletrônica, né? Sem dúvida. Porque também para você fazer isso tem que colocar um circuito num dispositivo, né? Ele tem que ser flexível, né? Tem que ter um design que seja ergonômico, que seja a pessoa não coloque aquilo e fale, pô, estou pondo uma armadura, né? Não adianta a pessoa estar lá jogando bola com... Exatamente, né? né? Até desse ponto de vista, a gente pode lembrar dos próprios uniformes dos astronautas. O professor comentou um pouquinho há uns minutos atrás, e os uniformes eram gigantes, Sim. né? Na década de 60, 70, e hoje os uniformes já são bem mais, digamos assim, né, ergonômicos. Ou até mais vestíveis, né? Se a gente Até for mais pensar. vestíveis, desse ponto Porque de vista. realmente nessa parte... Desse ponto de vista, né? Agora também acredito que essa parte de monitoramento do jogo também tenha mudado bastante. A gente tem visto isso ao longo do tempo. Acho que essa Copa vai trazer um pouco desse monitoramento, né? Sim, sim. Também tem nessa Copa a gente vai ter o VAR semiautomático. Ele já foi testado ali também em alguns campeonatos também do próprio ali da região do Catar, né? E é interessante pelo seguinte, ele alia basicamente qual que é a ideia? Você vai ter 12 câmeras no estádio. Essas 12 câmeras vão estar monitorando os jogadores, né? Então ataque e defesa. E esses jogadores também com essas câmeras vão monitorar 29 pontos do corpo, né, desse jogador. Né? Isso basicamente 50 vezes por segundo. E a bola, internamente, ela tem um acelerômetro, um giroscópio. Né? Então você vai saber exatamente o momento do chute. E é isso que vai acontecer. Com esse momento do chute e mais essas câmeras, tá? Esse sistema semiautomático, também usando um pouco de inteligência artificial, vai conseguir, em torno de 20 a 25 segundos, dar um parecer para o VAR, meio que dizendo se aquilo estava em impedimento ou não estava em impedimento, ajudando, lógico. Sim, a última claro. palavra vai ser do VAR. Sim. Né? Mas isso vai ajudar bastante, né, nessa parte. E o que vai ficar legal também é que, com esses sensores e com essa processamento de imagens, vai ser criado também basicamente aí uma imagem em 3D. Né? Essa imagem em 3D vai ser depois projetada para o público, né? E o público vai ter uma ideia também, né, de como foi o lance. Né? Então vai ser um diferencial interessante aí também, né, que vai aparecer nessa Copa aí. Eu acho que sim. Isso nos faz lembrar também
porque além da questão das regras do jogo, tem a questão do espetáculo, Sim. né? Não só do espetáculo no momento que está acontecendo dentro do estádio, como da experiência de quem está assistindo também por transmissão, porque acredito que seja um dos espetáculos de maior audiência mundialmente falando, né? E muitos acontecimentos ao vivo, e depois isso se espalha. Então, o universo visual sendo agregado com essas tecnologias, né, que permitem o 3D, podem mudar um pouco a experiência de quem está assistindo, né? Sim, sim, sim. E você tocou numa parte interessante, você falou de transmissão. Eu acho que essa Copa também a gente vai ter tipo assim, o uso realmente de teste do 5G. Do 5G, né? É. Uhum. O 5G, o que acontece, né? Quando você tem o 5G, provavelmente os delays de transmissão de alta definição de 4K, a gente não vai ter um delay muito elevado, Então, o que vai acontecer? Às vezes você escuta, dependendo de você estar a transmissão, né? O gol já saiu, depois chega depois na TV digital. Exato. Né? E com 5G a gente vai receber isso daí praticamente instantâneo. E tende a diminuir aqueles atrasos quando o repórter está falando com o estúdio ao vivo. Exatamente, essa é a ideia. Né? Né? Essa é a ideia. Outra coisa que a gente tem nos estádios, né? Às vezes é comum nos grandes eventos, né? A gente pegar todo mundo com o telefone ligado, você não consegue falar com ninguém, né? Isso com o 5G, a interconectividade também vai ser muito melhor, né? Então a gente vai conseguir basicamente ter aí um desempenho nas comunicações aí muito bom para essa Copa. Acho que vai ser um pouco diferente para quem está acostumado. E isso é uma curiosidade, porque até então, né, em Copas anteriores ou muito anteriores, a gente tinha uma transmissão em broadcast, que era da emissora principal, e hoje você tem 200 mil, 150 mil, 100 mil pessoas, cada um com seu smartphone, cobrindo o jogo da sua maneira. Exatamente. Né? E mandando as mensagens, né? E vamos dizer assim, o sentimento que está tendo, né, na hora. Puta, quase foi gol, né? Isso é bastante interessante. Hoje, se a gente for fazer isso sem o 5G, você vai tentar rachar ali e não vai conseguir transmitir. A mensagem não sai, né? A pessoa fica desesperada. Nossa, não consigo comunicar, não consigo falar, né? Verdade. Acabei lembrando também que nessa Copa será apresentada uma árvore, né, de conexão para que o usuário possa conectar o aparelho. É uma árvore artificial, né, feita com captação de energia solar, e a pessoa consegue carregar ali no próprio ambiente. Né? Isso também é um ponto interessante. Não, isso é uma coisa também factível. A gente já teve também TCCs disso, até no quiosque aqui da Mauá, um projeto também. Eu acho que aí tem dois aspectos interessantes. Tem o aspecto da parte embarcada, mas o design também, né? De você criar um quiosque que seja, a pessoa tenha vontade de ficar ali, né? Você coloca uma coisa que não seja visualmente ou funcionalmente interessante, não vai adiantar muito, né? O que a gente vai ter nisso, além da carga, né? Eles vão ter uns sistemas ali basicamente, que você possa umidificar a região um pouco, né? Então vai ter uns exaustores ali para a pessoa que está naquele calor, né? Vai fazer a sombra também. As pétalas vão ser basicamente painéis solares, né? Então aí também vai ser bastante interessante. E o design também, né? Acho que você viu, se você quiser comentar também, acho que é importante esse aspecto, né? Eu achei interessante o design da árvore também, né? Tudo que eles levaram em conta, né? Vai ter os alto-falantes, vai ter toda uma parte que você possa aí orientar o público que estiver ali na região. Né? Sim, porque além de toda a questão tecnológica envolvida, é como colocar ela num visual que, ao mesmo tempo, não atrapalhe o restante do ambiente e se integre junto com o ambiente e junto com as pessoas que estão convivendo lá. No geral, tem muito simbolismo, né, essas partes, e tem um simbolismo ligado ao Oriente Médio muito forte. Curioso tocar também no ponto do TCC, porque nós tivemos um TCC de design, né, que foi justamente isso, uma árvore com conexão, isso há uns 5 anos atrás, aproximadamente, 4, 5 anos atrás, de um grupo de design que fizeram isso e apresentaram o mesmo projeto aqui na Prefeitura de Santo André. Depois, se eu não me recordo, a Prefeitura de Santo André acabou levando isso adiante. Então, a gente encontra aqui, o mesmo que na Copa do Mundo, nós encontramos um similar, né? Sim. Aqui na cidade de Santo André, desenvolvido aqui por alunos do Instituto Mauá, né? Então, eu acho que isso que é legal, acho que no Mauá, é o fato de a gente ter administração, design e engenharia, né? Esse tripé de inovação. Então, você consegue desenvolver, os alunos interagirem também. Então, você tem grupos de design junto com o pessoal de outros grupos de engenharia para tentar dar uma solução. Acho que isso é legal.
E acho que se a gente ampliar um pouquinho, né, e colocar a viabilidade, Exato. talvez a gente possa falar que nessa Copa do Mundo é quando esse tripé está sendo colocado agora, né? Exatamente. Engenharia e administração, porque tem que tornar isso viável, de alguma Exatamente. maneira, né? E o design colocando a desejabilidade de trazer esses processos aí. Agora, a gente poderia ampliar também, não só os estádios da Copa do Mundo, mas talvez a própria cidade do Catar está se aproveitando um pouco desse ambiente de Copa do Mundo para colocar algumas funcionalidades na cidade, né? Exatamente. A cidade da abertura da Copa, ela basicamente ela nasceu no padrão de cidades inteligentes, Smart Uhum, Cities, né? uhum, Então, o que ocorre? Também, levando isso do 5G, né, que você tem a comunicação praticamente tudo instantâneo, né? Você consegue hoje, quem for na Copa, através do smartphone, ele ter toda a informação do estacionamento, uhum, da parte de mobilidade urbana, tráfego, uhum, horário de metrô, horário de ônibus, uhum, né? Ele vai poder, basicamente, trafegar durante a cidade aí, em tempo real, com vários sensores instalados ao longo da cidade. Então, o conceito de Smart City ele foi levado, vamos dizer assim, no pleno, uhum, vamos dizer assim, na plena função da palavra, né? uhum. Da ideia de cidade inteligente. Eu acho que isso aí também vai ser bastante interessante para quem estiver ali, né? E acho que desse ponto de vista também a gente tem uma questão que envolve não só design, mas envolve também engenharia de um modo geral, que é a acessibilidade. A gente tem Sim. visto isso, acho que já de vários anos para cá, e parece que isso tem se tornado dos pontos, né, da Copa agora de 2022. Tem dois dispositivos, né, que o pessoal está fazendo. Um chama Bonoclo, Uhum, né, que basicamente é você ter um smartphone atrelado com um dispositivo eletromecânico uhum, que basicamente traduz as linhas em braille, né? uhum, Isso é interessante. uhum, E tem um outro que chama, se não me engano, é Felix Palma, uhum, né, que ele tem uma matriz 3x3 de eletrodos, né, uhum, num dispositivo meio flexível. uhum, E também ele cita, né, a nível de sinais elétricos na palma da mão. Isso daí uhum, basicamente tem uma configuração que traduz, uhum, né, para o pessoal que tem deficiência visual para tentar uhum, acompanhar um pouco, né, uhum. o que está acontecendo, né. Integrado com o smartphone, então conforme vai passando o texto eles vão fazendo essa parte. É bastante interessante, né. Sim. E curiosamente, acho que do ponto de vista do design, essa parte é uma das partes Mais mais importante. importantes, e eu ia comentar também que é uma parte difícil de se desenvolver, porque a gente tem diferentes níveis, né, também, como é o caso, por exemplo, de deficiência visual, você tem pessoas com diferentes níveis de deficiência Sim, visual, ou deficiência motora também, com diferentes tipos de necessidades. E do ponto de vista do design, fazer produtos que se adaptam não só para o público que não tem a deficiência, mas para o público que também tem a deficiência num único produto, como é o é um caso, por exemplo, de desafio. uma maçaneta de porta, né? A maçaneta de porta precisa ter essas características independentemente. Eu acho que esse pensamento, se a gente consegue levar para vários tipos de usos, a gente começa a integrar melhor, né? Sim, sim. Todas as pessoas. Eh, Agora, falar no Oriente Médio, né, tem uma questão de segurança muito forte também, né? Sim, sim. Na verdade, também está inserido numa região que tem certos conflitos ali, né. Exatamente. Então, nessa parte, os estádios também eles vão ter uns drones, né, Uhum. que são meio que uns drones de vigilância, né, que eles vão ficar ali. E se tiver, por exemplo, um drone, vamos colocar a palavra inimigo ou meio Isso. estranho, né, basicamente eles lançam uma rede e recolhem esse drone, né. Um capturador de drone. Um drone Exatamente. capturador de drone. Exatamente, né. E aí, e tem uma outra parte usando drones também que eu achei interessante, né, que é um pouco diferente da nossa realidade aqui, Sim, né, num sim. país como o nosso, assim, que não temos o calor tão extremo que nem o deles. Mas tem alguns drones que também, caso o calor esteja muito Uhum. forte, muito intenso, eles conseguem basicamente liberar uma mistura de hélio, Uhum. né, em cima do estádio, né? Então ele dá uma bloqueada nos raios solares e diminui um pouco a temperatura. É uma nuvem Isso é artificial. curioso. É É uma nuvem curioso, artificial. de drones. É uma coisa assim, para a gente é um pouco Uhum. estranho, né? Porque não é a Sim, nossa realidade, né? Mas para sim. lá, né? Ou pelo menos não a nossa realidade aqui da Exato. região sul, É, sudeste e exato, tal. né? É, Pelo mas calor intenso, né? mas é um ótimo aprendizado para a gente nesse sentido, né? É, nesse caso aí também, né, com toda essa tecnologia, e aí, qual a sua opinião aí sobre os finalistas? O que você acha? Olha, Com eu não tudo sei. isso aí, Eu, vai eu- dar para eu gente? espero que a gente consiga levar, né? Vai dar para gente levar o caneco ou não? Espero que sim, né?
Pelo menos se depender do anel que estão usando com toda a tecnologia, a gente vai ficar na frente dos outros, né? Se depender disso... E tem uma coisa interessante, a gente estava falando de investimento, a gente acabou passando um pouco, mas é que essa união de design, né, com a tecnologia, que eu acho que é importante. A gente já tem, por exemplo, nos treinos hoje, o pessoal, por exemplo, com GPS. Sim. Né? Então, o GPS, basicamente, você consegue medir sprints. Então, ele tem uma... Nos treinos com os jogadores, o pessoal consegue medir distância percorrida e tudo mais, né? Mas é interessante que você fala, pô, o GPS, amarra em algum lugar ali o GPS, tudo bem, né? Sim, sim. Mas, lógico, a gente tem um problema de ter um local que você tenha a possibilidade de você ter a captura do sinal, né, do GPS. Mas eles acabam usando um tipo como se fosse uma cinta aqui, né, na parte superior, né? E eu achei interessante, você pode talvez comentar um pouquinho, que é um local, basicamente, vamos dizer assim, nível de design ergométrico melhor, né? Para trabalhar, né? Na parte do futebol, né? Acho que isso dá aquela ideia. A gente às vezes pensa numa solução, né? Mas não pensa no design e da viabilidade da solução, né? E aí tá uma coisa, né? Falar, põe o GPS em qualquer lugar, não. A gente tem que colocar um GPS ali que seja numa região que não atrapalhe tanto o atleta, que tenha a melhor resposta ali naquilo que a gente está querendo obter, né? E também muitas questões ligadas ao significado que a pessoa tem usando o objeto. Então, como ele se muda de postura se ele está usando determinados objetos ou não. A gente às vezes percebe isso quando a pessoa usa relógio, quando a pessoa usa óculos, que é o meu caso, né, o caso do professor também, ou quando a gente troca de tênis. Então, o usuário ele tem uma postura diferente quando ele usa determinados itens. Vamos ver se os jogadores mudam de postura, né, com o uso da tecnologia. E, claro que, né, outros aspectos são relevantes, que acho que essa Copa do Mundo amadurece um pouquinho, até no visual, né? A bola está muito bonita, a bola que... Sim, bonita e tecnológica, né? Bonita e tecnológica, né? Bastante atrativa. Geraldo, foi um prazer aqui. Prazer. A gente bateu o papo, um prazer estar com vocês aí também. E vamos até a próxima aí do Mauacast. Ok, esse programa é feito para você. Se você tiver sugestões de temas, não deixe de contribuir. Acompanhe este e outros programas no @infomauá. Obrigado e até mais. E aí, gostou desse Mauacast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!